O monge foi acordado no meio da noite pelo prior. O chamado era urgente, mas carregava um tom abafado, quase como se o próprio som tivesse medo de escapar pelas paredes do mosteiro. O prior entregou-lhe uma vela e disse apenas que havia uma escadaria nos porões, que precisava ser selada antes do nascer do sol. Não explicou mais nada, apenas repetiu a ordem, evitando encarar os olhos do irmão. Descendo com a chama trêmula, o monge sentiu o cheiro de pedra úmida e cera queimada. O porão do mosteiro era antigo, mas aquela porta de ferro diante dele parecia muito mais velha do que o próprio edifício. Gravuras em baixo relevo gastas pelo tempo mostravam figuras ajoelhadas, encapuzadas, com rostos voltados para o chão. Ao abrir a porta, a vela estalou, como se tivesse sentido a mudança de ar. O que surgiu diante dele foi uma escadaria estreita, que se perdia na escuridão abaixo. O ar era tão pesado que parecia ter peso próprio, descendo por sua garganta como fumaça espessa. Ele respirou fundo, murmurou uma oração e começou a descer. Cada degrau parecia mais gasto do que o anterior, como se pés de séculos tivessem trilhado aquele caminho antes dele. Logo a escada se abriu em uma primeira câmara. Ali, sobre bancos de pedra, estavam monges mumificados, ajoelhados em posição de oração. A pele seca, colada ao osso, ainda parecia vibrar de devoção silenciosa. O monge recuou instintivamente, mas nenhum deles se moveu. Apenas um silêncio esmagador o envolvia. Sentiu o coração acelerar, mas prosseguiu. Ao retornar à escadaria, notou que a vela agora tremeluzia de forma estranha, como se respirasse. Continuou, descendo. A segunda câmara revelou mais monges mortos, mas desta vez seus lábios estavam abertos, congelados em um cântico interrompido. O eco mudo daquele hino inexistente penetrou em sua mente, deixando-lhe um zumbido constante nos ouvidos. No terceiro andar, as mãos dos monges estavam eretas, unidas em gesto de súplica. Seus globos oculares ressecados ainda se voltavam para o teto da câmara. O monge sentiu uma vertigem, como se estivesse sendo observado por aqueles olhos sem vida. Murmurou uma prece apressada, mas sua voz soou estranha, quase irreconhecível, como se fosse de outro. Quanto mais descia, mais os cânticos se intensificavam, agora audíveis de fato, em línguas que ele não conhecia. Não vinham de nenhum lugar específico, mas das próprias pedras, do ar de dentro de sua cabeça. Cada palavra soava como um ânimo, cortando algo invisível em sua consciência. Na quarta câmara, os monges estavam despedaçados, mas não em decomposição natural. Seus corpos pareciam ter sido partidos e reorganizados, como se tivessem sido oferecidos em sacrifício e recompostos apenas para continuar ajoelhados. A vela quase se apagou, e o monge a protegeu com as mãos, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. De repente, compreendeu que não estava apenas descendo. Havia algo errado com a sensação de tempo e espaço. A escadaria não parecia se alongar para baixo, mas para dentro, como se estivesse sendo puxado para um abismo íntimo. Cada câmara deixava o mais exausto, como se sugasse um fragmento de sua própria alma. Na quinta câmara, reconheceu um dos monges. Não era possível, mas o rosto, mesmo mumificado, era o de um irmão que ainda vivia no mosteiro acima. O choque fez sua vela cair e se apagar. A escuridão foi total, mas os cânticos continuaram, mais fortes, mais próximos. Quando reacendeu a chama, o corpo ainda estava lá, ajoelhado em prece, imóvel. As escadas se tornaram mais estreitas, e o ar mais denso, como se respirasse dentro de um pulmão estranho. Seu próprio peito doía, e cada degrau era acompanhado de uma pontada de agonia. As paredes pulsavam como carne, e o monge se deu conta de que já não estava em pedra. A escadaria parecia feita de si mesmo, como se sua carne fosse o corredor. A sexta câmara mostrou algo ainda pior, um reflexo dele mesmo, ajoelhado, de olhos fechados, murmurando cânticos que não sabia pronunciar. O reflexo parecia mais velho, mais gasto, mas era inconfundível. Ao tentar tocar aquela figura, a visão estremeceu como água, e os cânticos explodiram dentro de sua cabeça, obrigando-o a recuar. No sétimo nível, ouviu risadas entre os hinos, risadas infantis de Poigraves. Depois múltiplas, ecoando como se dezenas de vozes zombassem dele. Cada som parecia surgir de sua própria garganta, mesmo que sua boca estivesse cerrada. O monge cobriu os ouvidos, mas o som vinha de dentro, latejando como dor de cabeça insuportável. As câmaras seguintes foram se tornando cada vez mais pessoais. Viu lembranças de sua infância, figuras de sua família, todos ajoelhados, mumificados, orando com olhos vazios. Sentiu náusea, mas não conseguia parar. Era como se a escadaria fosse inevitável, como se já estivesse escrito que ele deveria caminhar até o fim. Seu corpo começou a falhar, o sangue escorria pelo nariz, e os joelhos fraquejavam. A vela quase gasta parecia chorar cera em vez de iluminar, mas os hinos agora eram irresistíveis, e ele percebeu que sua boca os repetia, mesmo sem querer. Estava sendo moldado,
transformado em parte daquela procissão infinita. A 12ª câmara revelou não corpos, mas pedaços da própria alma do monge. Fragmentos seus, retorcidos em formas humanas, chorando, ajoelhados, repetindo preces em línguas mortas. A visão o deixou sem fôlego, porque cada uma daquelas figuras carregava sua voz, sua memória, sua dor. Quando enfim percebeu, já não havia mais degraus de pedra. Apenas um túnel de carne viva, pulsante, que o devorava a cada passo. Ele caminhava dentro de si mesmo, e cada vez que avançava algo nele morria. O medo deixou de ser algo externo. Era ele. Ele era a escada, a câmara, a prece. Na penúltima câmara, o monge já não segurava mais a vela. A escuridão se iluminava sozinha, como se seu próprio corpo fosse chama. Ali, milhares de versões dele estavam ajoelhadas, algumas apodrecendo, outras queimando, todos cantando. Não havia silêncio possível. Não havia mais retorno. O último degrau não o levou a uma sala, mas a um espelho líquido que pulsava como o coração. Quando tocou a superfície, viu seu reflexo sorrir, mesmo sem que ele sorrisse. O reflexo ajoelhou-se, começou a cantar. E no mesmo instante, o monge sentiu seus ossos endurecerem, sua pele secar carnecida. Tornou-se estátua viva, mais um na eternidade do coral. E então compreendeu. A escadaria nunca precisou ser selada. Era apenas o caminho inevitável de todo monge Homin. Não para baixo Shima, mas para dentro. Sempre para dentro.